do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom! Mais uma vez vocês aqui com a gente para o nosso vídeo. Você é novo por aqui, ainda não conhece o nosso canal, então a gente vai se apresentar para você, tá bom? Esse é o canal Tia Miss e Cia. Tia Miss sou eu, Miss Lene. Eu sou Radassa e ele é Pedrinho. E quem é esse? E ele é o Pedrinho. E esse aqui é o nosso Duque, que tá chegando agora. A Radassa trouxe ele para apresentar para vocês, mas é que ele tava dormindo, tadinho, né? Ele tava dormindo, gente. Olha, ele é muito fofinho. Ele só tem 50 dias, né? E ele vai voltar a dormir aqui no colinho da Radassa. Quem é que gosta de cachorro? Vocês gostam de cachorro, crianças? Tia Miss, lembra do leite condensado? É, o Pedrinho tem leite condensado. Tá grande o leite condensado? Tá enorme. É. Ele já tem 6 meses. É, já tá grandinho, 6 meses. O Duque só tem 50 dias. Mas então, essa é a nossa turminha. Se você ainda não se inscreveu lá, inscreve lá no canal. E Radassa? Ative o sininho, E mais o quê? deixa o like. E mais o quê, Pedrinho? Compartilha com seus amigos. Compartilhe com seus amigos, tá bom? Deixa o like lá, muito like para ajudar o nosso canal a crescer bastante. E nós estamos contando histórias bíblicas, né? Quem lembra? Quero ver. É mesmo. Era qual, Radassa? A Arca de Noé, né? Vamos ver se a Radassa lembra. Como é que era o nome dos filhos de Noé? Cam, café e 100. É isso Eu aí. tenho dúvida se Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, viu? Ela lembra, né? Então vocês vão abrir lá que nós vamos contar mais uma história da Bíblia, né? Todas as histórias que a gente conta aqui são histórias verdadeiras, né? Da Bíblia. É, que está na Bíblia. A Bíblia é o livro onde que você, quando está lendo ele, está junto com o autor, o Espírito Santo de Deus, que guiou os homens que assim escreveram toda a Bíblia, certo? Então, nós vamos contar hoje uma história que está lá no capítulo 11. o grande. É o número grande, para quem não sabe, e o número pequenininho se chama versículo. É do 1 em diante, tá bom? Você deixa marcadinho lá e depois você confere juntamente com sua mamãe, com seu papai, com seu irmão, tá bom? E nós vamos contar sobre a Torre de Babel. Torre de papel? Não, Pedrinho, Torre de Papel. Torre de Babel. Ah, tá. Torre de papel. De Babel. Babel. Papel. E Babel significa confusão. Confusão. E vocês já vão descobrir por quê. Vocês sabiam que naquela época, depois que houve o dilúvio, que as pessoas começaram a se multiplicar de novo, a casarem, terem filhos, né? E tudo começou a crescer bastante e com isso também a iniquidade do homem não tinha ido embora, né? Infelizmente o pecado estava dentro do coração do homem e não tinha jeito, né? E o povo se multiplicou. Mas naquela época só existia uma língua. Vocês sabiam que todo mundo falava a mesma língua, Pedrinho? Não existia francês, inglês, italiano, Chinês. japonês. Não, era todo mundo falando a mesma língua, todo mundo se Tia entendia. Miss, isso é bom porque aí se a gente vê alguém chinês, a gente sabe falar a língua deles. É, mas naquela época ainda não tinha os chineses, né? Mas, e não tinha chinês, não tinha italiano, a língua, né? Eu tô falando porque todos falavam a mesma língua, certo? E hoje em dia, sabe quantas línguas existem? Quantas idiomas, na verdade, existem? No mundo? Mais de 3.000 idiomas, acredita? E tem países que falam até 3 num país só, né? E 3.000 idiomas no total. Isso foi feita uma pesquisa, né, pela ONU, tá? Mas naquela época falava tudo igual. E como será que isso mudou? Você vai descobrir isso na nossa história da Torre de Babel. Então o povo era unido, estavam lá todos juntos no mesmo lugar e todo mundo se entendia, certo? E eles resolveram fazer uma grande
torre. Eles queriam que essa torre fosse a maior que existe, que tocasse os céus, né? Porque eles queriam ficar famosos, eles queriam aparecer, eles pensavam assim, nossa, né? Quando eles verem essa torre, eles vão, né, nos elogiar, eles vão nos presentear, isso vai ser um máximo, né? Eles pensavam assim. E começaram a construir essa torre. E eles achavam que essa torre alcançaria os céus. Naquela época, essas torres imitavam a pirâmide. As pirâmides, elas imitavam, eram mais ou menos parecidas com a pirâmide. E eles acreditavam que fazendo essas torres, porque naquela época eles adoravam não só o Deus verdadeiro, mas tinham outros deuses, eles desciam nessas pirâmides, né? E os homens poderiam adorá-lo. Era essa crença que eles tinham. Por isso eles queriam construir uma muito, muito alta para ficarem famosos e para poder também adorar a alguns deuses que na época já se adorava, certo? Mas será que isso tudo deu certo? Deve ter dado. Será que essa torre eles conseguiram terminar? Mas não foi, acho que, muito alta, não. E eles começaram e estavam fluindo super bem, mas Deus viu lá do alto e não gostou nada dessa história, porque conhecia bem a intenção do coração do homem, sabia que a intenção não era a intenção boa, né? Eles queriam status, eles queriam aparecer, eles queriam fama, queriam que as pessoas elogiassem eles, queriam adorar deuses que não era o Deus verdadeiro. Não existiam. Então, o que Deus fez? E estavam tudo no lugar e não era a vontade de Deus. Então, a Bíblia diz que Deus desceu, né, uma forma de falar, né, e confundiu as línguas. Assim, foi espalhado vários idiomas. E então eles ficaram tudo confusos. Já pensou? Eu pedi uma coisa e saí lá em outra língua pro Pedrinho e o Pedrinho não entender? Oi? Pensa a confusão que ia dar, né? Eu ia falar um idioma, a Radassa outro, o Pedrinho outro, quem que ia se entender? E eles ficaram assustados, né? Porque eles nunca tinham visto aquilo. Gente, eu não conseguia mais entender o meu amigo que estava trabalhando do meu lado. Aí começou o maior da confusão naquela torre. Por isso que o nome já, né, fala tudo. É Torre de Babel, que significa confusão. E então, o que eles fizeram? Cada um começou a se juntar com as pessoas que falavam a mesma língua que eles conseguiam entender e foram se espalhando. E a torre, então, não foi terminada, né? E olha só da onde que surgiu as línguas, os idiomas, depois foram se espalhando, né? E hoje em dia cada país tem um idioma diferente e espalhou e formou esses 3.000 idiomas que tem hoje. E tudo surgiu lá na Bíblia, na torre de quê mesmo, Pedrinho? Babel! Babel, né? Papel. E não papel, né? Então, crianças, vocês gostaram de aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia? Sobre como surgiu os idiomas? Foi bem legal, né? Foi Fala, bem. Pedrinho. Ô, tia Micho, quem são esses deuses que você falou? Ah, vários deuses. Antigamente tinha muitos deuses que eles adoravam, né? Lembrei um que eu vi num desenho. Né? E era Deus do sol, Deus da lua, Deus do mar, mas a gente tem um único Deus, né? O Deus que criou todas as coisas que a gente estudou aqui já, hein? Lá também no princípio, certo, Radassa? Sim. Que Deus criou todo o nosso universo, certo? Não é assim? E criou o homem e a mulher também. Então, a gente vai ficando por aqui, mas a gente volta com mais histórias bíblicas para vocês que tá assim, ó. E cada dia mais você aprende um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, tá bom? E você já pode ir lendo lá na sua casa, certo? E convidando seus amigos para estar assistindo também com a gente.
Radassa, dá um beijo para as crianças, manda um beijo. Tchau para todas as crianças, para todo mundo que está aí nos assistindo. O Duque já dormiu, tadinho, né? Aqui já tá. Pedrinho, dá tchau para as crianças, tchau. Pedrinho. Até o nosso próximo vídeo, tá? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família.